Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar da nova série de vídeos Baú de Relíquias da Doutor E. No Baú de Relíquias, nós apresentaremos alguns vídeos antigos da Doutor E, sobre assuntos como, por exemplo, imobilizadores de partida, eletrônica básica, airbag e veículos flexíveis. Essa série ela é indicada para quem está começando na área da reparação, para quem deseja começar na eletrônica embarcada. Mas se você já é reparador profissional, não deixe de fazer o test drive da Enciclopédia Doutor E para conhecer esse nosso serviço. Clica no link aqui abaixo, preencha o formulário que um de nossos consultores vai entrar em contato com você para tirar todas as suas dúvidas sobre esse serviço. Até o próximo vídeo, pessoal! Vamos falar um pouquinho mais sobre eletrônica embarcada. Walter, é com você. Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos falar aqui sobre os sistemas imobilizadores de partida da Fiat, tá? Nós vamos falar especificamente do Fiat Code 1, Code 1 Plus e Code 2, tá? Existem vários sistemas imobilizadores de partida no mercado, mas por que nós escolhemos os sistemas da Fiat? Porque os da Fiat, eles sempre trazem bastante detalhes técnicos, muita tecnologia, e os reparadores normalmente têm bastante dúvidas sobre sistemas imobilizadores da Fiat, tá? Inicialmente, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é conseguir saber como substituir componentes desses sistemas. Porque às vezes o que o reparador quer saber é como é que eu troco tal componente, como é que eu efetuo a substituição de tal elemento, né? Como é que funciona tal componente. Então, para a gente saber substituir componentes sem danificar nada, sem ter que estragar algum componente, nós precisamos conhecer o sistema. Então, rapidamente, né, a gente vai tentar descrever o que é um sistema imobilizador de partida Fiat, né, Fiat Code 1, Code 1 Plus e Code 2, e como substituir os componentes desse sistema. Outra coisa também que a gente quer tentar conseguir explanar aqui seria como é que a gente consegue diagnosticar se o defeito está no sistema imobilizador de partida. Porque às vezes o veículo chega guinchado na oficina, pode ser o imobilizador de partida? Olha, até pode, mas o reparador tem que conhecer bem o sistema para conseguir diferenciar se a falha está no imobilizador ou não. Mas primeiro, o que é um sistema imobilizador de partida? Bom, na Fiat, o sistema imobilizador de partida da Fiat é conhecido como sistema Fiat Code, tá? O sistema imobilizador de partida é um sistema antifurto, tá? Que substituiu o antigo alarme, né? O alarme era um sistema antifurto que efetuava um corte físico. Ele cancelava a alimentação de um componente, seria uma coisa, um corte físico, né? Como se ele, quando o alarme ativasse, ele desligasse um fio. No imobilizador de partida existe um corte também para evitar que o veículo entre em funcionamento, só que esse corte é eletrônico. E nós vamos explicar a seguir como isso funciona, né? Quais são os componentes de um sistema imobilizador de partida Fiat? Para exemplificar, nós vamos mostrar aqui os componentes básicos do Fiat Code 1, porque, não sei se o pessoal percebeu no primeiro slide ali que apareceu, na Fiat existem 3 sistemas. Existe o Fiat Code 1, que é conhecido como Fiat Code 1 Plus, e o Fiat Code 2. Para exemplificar para mostrar quais são os componentes básicos de um sistema imobilizador de partida, nós vamos mostrar os componentes do Fiat Code 1. Então, o que nós temos ali no Fiat Code 1? Nós temos ali as chaves eletrônicas. O que são as chaves eletrônicas? Do que diferenciam as chaves eletrônicas das antigas chaves mecânicas comuns dos veículos antigos? Bom, na chave mecânica você tinha só um código mecânico, que seria o código da lâmina da chave, né? Então, o condutor do veículo colocava lá a chave na ignição, se ela casasse com o segredo mecânico, ele conseguiria dar partida. Agora, nas chaves eletrônicas não há só o código mecânico. Agora, na cabeça da chave, na empunhadura da chave,
nós temos ali um dispositivo eletrônico que é conhecido como transponder, né? Vamos dar uma olhada no transponder aqui, que fica na cabeça da chave. O transponder é um microcircuito eletrônico, tá? Que a sua principal característica é armazenar um código eletrônico. Então, no transponder eu tenho a possibilidade de armazenar um código eletrônico que, nesse caso, nessa aplicação, ele identifica a chave. Então, a minha chave número 1 tem um código tal, minha chave número 2 tem outro código. Se eu tentar efetuar a partida no veículo com uma chave que não seja uma dessas que estão programadas no sistema, o sistema vai recusar essa chave. Então, esse código que identifica a chave, ele está gravado no transponder. Então, nos sistemas imobilizadores, nós temos as chaves com transponder, temos também outro componente do sistema, que é o módulo do imobilizador. Outro componente seria a antena, o sistema possui uma antena. Outro componente que pode-se dizer que é um componente do sistema imobilizador de partida é a UCE, a Unidade de Comando Eletrônico, que é onde normalmente estão as maiores dúvidas do reparador, né? Porque o reparador, às vezes, ele nem trabalha com imobilizadores de partida. O negócio dele é reparar sistemas de injeção, falhas mecânicas nos veículos, falhas de funcionamento do motor. Só que, às vezes, ele se esbarra no imobilizador justamente porque a unidade de comando eletrônico, aquela do slide anterior ali, que é a central que controla o motor, ela também faz parte do sistema imobilizador de partida. Tá? Para você ter uma ideia da importância de se conhecer imobilizadores de partida hoje em dia, em 1996, quando foi lançado na família Palio MPI, né, mais uma vez a Fiat saindo na frente, aí, né, imobilizador de partida foi a Fiat que lançou primeiro. Acelerador eletrônico, rede CAN, sempre a Fiat inovando. Né? Então em 1996 saiu o Palio MPI, que foi o primeiro veículo com imobilizador de partida. Nessa época, nós tínhamos ali 5% dos veículos com imobilizadores. Em 99 nós tínhamos quase 20%. Em 2002, já mais do que 80% dos veículos possuíam esse dispositivo instalado de fábrica, item de série. Né? Hoje, em 2006, se você pegar o carro mais simples de qualquer montadora, na Fiat, qual que é o mais simples? O Uno Fire, certo? O Uno Fire, ele tem imobilizador de partida e é um sistema que é item de série, não é opcional, né? Na GM também o mais simples já tem imobilizador de partida. Todas as linhas, os veículos vêm com sistemas imobilizadores, né? Então, o sistema Fiat Code, um diagrama básico de funcionamento, seria o seguinte: nós temos ali, quando o condutor do veículo liga a chave, liga a ignição, rotaciona o cilindro de ignição, né? A unidade de comando do motor, a UCE, o módulo que controla o motor, ele é alimentado. Ele recebe uma alimentação positiva em seu chicote. Então a unidade de comando sabe que o condutor ligou a chave. A central code, ela também percebe que foi ligada a chave, porque ela também é alimentada. Ela tem uma alimentação linha 15, um positivo pós-chave, que a alimenta. Então, assim que o condutor liga a ignição, a unidade de comando do sistema de injeção se comunica com a central do sistema code. É como se ela perguntasse para a central code: olha, central code, é o seguinte, o condutor está querendo dar partida no veículo, vai lá e dá uma olhadinha no código da chave, ver se ele está correto. Se ele estiver correto, nós vamos autorizar a partida e eu vou permitir o funcionamento do motor. Então o que a central code faz? Porque existe uma antena conectada à central code, conectada fisicamente, existem fios, né, ligados na central code. Então a central code energiza a antena, e a antena, por onda de rádio, energiza, ela alimenta o transponder da chave. Então o transponder é um dispositivo interessante porque a mesma radiação que faz a leitura do código do transponder serve como alimentação do transponder, né? O transponder, ele não requer bateria nem nada disso, né? O que energiza ele para ele funcionar é a própria radiação eletromagnética, né? Tá? Que faz a leitura. Então, quando a central code energiza a antena emite um sinal de rádio, que pode ser AM ou FM, depende do tipo de transponder, de configurações do sistema aí, para efetuar a leitura do transponder.
Então, uma vez que foi feita a leitura do transponder, a Central Code tem em mente o código da chave. Se o código estiver correto, no caso do sistema Fiat Code, a Central Code vai efetuar, ela vai apagar uma lâmpada que tem no painel que está escrito Code. Então, quando a lâmpada do Code apaga, isso significa o código da chave foi lido e foi aceito. Então, quando o código da chave foi lido e foi aceito, a Central Code apaga a lâmpada do Code no painel e informa a unidade de comando que o código está ok. Informa para a unidade de comando, olha, unidade de comando, o código daquela chave lá é 2282, bate com o código que está aí na sua memória? Ah, sim, tudo bem. Então, beleza, a lâmpada do Code apaga, o condutor dá partida e o motor entra em funcionamento normalmente. Só que, se acontecer o seguinte, se o código da chave não estiver correto, ou se houver algum problema no processo de leitura, um mau contato, uma interferência eletromagnética, alguma coisa que a central do Code não consiga efetuar a leitura do código da chave com eficiência, o que vai acontecer? Ela vai manter a lâmpada do Code, a lâmpada no painel acesa. Então, quando o condutor liga a chave e a lâmpada do Code não apaga, isso significa que o código do transponder não foi lido, ou não bateu, não está correto, né? E a central do Code informa isso para a unidade de comando. O condutor do veículo vai efetuar a partida e o motor não vai entrar em funcionamento. No caso da Fiat, quando há falha no sistema Fiat Code, o motor vira, mas não pega. Se o reparador for fazer uma análise visual do sistema, chegou o carro guinchado lá, vira, mas não pega. Bom, todo reparador sabe que quando o motor vira, mas não pega, pode ser um monte de coisas, né? Se fosse imobilizador de partida, quais seriam os detalhes que ele perceberia? Ele perceberia inicialmente que quando se liga a ignição, a lâmpada do Code não apaga, ela fica acesa continuamente. E se ele fosse fazer uma análise mais criteriosa no sistema, fazer medições no sistema, ele perceberia que além da lâmpada ficar acesa continuamente, não haveriam pulsos de controle dos injetores de combustível, ou seja, a central, a unidade de comando não estaria mandando os injetores alimentarem o motor com gasolina ou álcool, sei lá qual fosse o combustível, e também não haveriam pulsos de controle das bobinas de ignição, não haveria centelha, por isso que o veículo não pega. Não adianta você jogar combustível manualmente na admissão, que ele não vai pegar também, porque falta centelha, e quem controla o momento de ignição, o tempo de ignição, o momento de injeção e o tempo de injeção é a unidade de comando, a UCE. Então, se o código da chave não fosse aceito, ela não controlaria nada, né? Então, o reparador perceberia lâmpada do Code acesa e falta de pulsos de controle das bobinas e dos injetores, né? Ou do injetor se o carro fosse monoponto. O princípio básico de funcionamento é esse, né? E é interessante que esse princípio básico de funcionamento, ele é meio geral, genérico, né? Se você pegar um imobilizador de partida Ford, Volkswagen, GM, a ideia é a mesma, né? Então diagnosticar defeitos nos imobilizadores é igual em todos os sistemas, os detalhes de diagnóstico são os mesmos? Não, porque as estratégias de controle de funcionamento mudam muito de sistema para sistema. Por exemplo, o que eu tenho que fazer se eu perder todas as chaves do veículo? Bom, depende do sistema que a gente está falando, né? Se for Fiat Code 1, o procedimento é um. Se for Fiat Code 2, o procedimento é outro, né? Se for o sistema da GM, é outro. Então esses detalhes, esses procedimentos é que tornam o assunto, de certa forma, complexo, né? Tá? Essas variações de como efetuar programações, esses detalhes de diagnóstico. Tá? Na linha Fiat nós temos três sistemas, que seria o Fiat Code 1, Code 1 Plus e o Code 2. Primeiro, quem são esses sistemas, o que eles têm e como é que eu posso diferenciá-los? Porque para eu efetuar diagnóstico, para eu substituir componente, primeiro eu tenho que saber qual é o sistema que o carro utiliza. Eu tenho que abrir o capô do carro e falar, bom, isso aqui é um veículo, sei lá, Fiat Stilo e utiliza o sistema Fiat Code 2, Fiat Code 1, Fiat Code 1 Plus. Porque os procedimentos não são os mesmos, são distintos. Então a minha primeira coisa é quem são, como é que eu vou diferenciar
se o veículo utiliza sistema imobilizador de partida Fiat Code 1, Fiat Code 1 Plus ou Fiat Code 2. Primeiro, só reforçando, né, que o Code 1 foi lançado em 1996 com o Palio MTI, e em 2001 surgiu o que a gente chama de Code 1 Plus, tá? O que seria o Code 1 Plus? Olha, o sistema, se você olhar o visual dos componentes, o número de componentes que os sistemas possuem, esse visual, esses detalhes que a gente consegue enxergar são os mesmos, né? Olhando um veículo com Code 1 e com Code 1 Plus, você praticamente não consegue diferenciar se ele utiliza Code 1 ou Code 1 Plus. Então, o que esses sistemas utilizam? O que eles têm em comum? Nos dois sistemas, nós temos uma chave mestra, que é uma chave vermelha, o punho dela é vermelho. Nos dois sistemas, nós temos duas chaves que a gente chama de chaves principais, que são chaves azuis, né? Também nós temos, nos dois sistemas, a central Code 1. Temos a antena e a UC. E como eu disse, a aparência dos dois sistemas é similar, a diferença está na estratégia de comunicação da UC com a central Code. Na verdade, a diferença está no processo de codificação da UC. Mais resumidamente, a diferença está no processo de substituição da central que controla o motor. Substituir uma central que controla o motor de um veículo com Code 1 não é igual substituir uma central que controla o motor de um veículo com Code 1 Plus. Existem diferenças nesse processo, nesse procedimento, que é o que eu vou explicar a seguir. Só para eu mostrar ali o visual dos componentes ali do Code 1. Nós temos ali, ó, aquele item número 1, seria o CE do Code 1. Seria a central que controla o motor do Code 1. No item 2 ali, no componente identificado pelo número 2, aquilo ali é a central Code. O visual da central Code é esse, né? Uma centralzinha pequenininha, tá? Que fica normalmente conectada na coluna de direção, embaixo da capa de proteção da coluna. Ali no item 3 nós temos a antena do sistema, né? Tá? A antena não é codificada, né? O código das chaves, ele fica gravado nas chaves, na central do Code e na UC. E ali o item 4 nós temos as chaves que vêm normalmente com o veículo que possui Code 1. Um veículo que possui Code 1 ele vem com uma chave mestra vermelha e duas chaves azuis, né? Então, olhando pelas chaves, eu poderia saber que esse sistema utiliza Code 1 ou Code 1 Plus, porque ele vai ter uma chave vermelha e duas azuis, né? Abaixo da capa da coluna de direção, a gente tem a central do Code. Junto ao cilindro de ignição, ali no item 2, nós temos a antena. No painel do veículo, a gente tem as lâmpadas de aviso, as lâmpadas de manutenção, que no caso dos veículos da Fiat com Code 1, ele vai ter uma lâmpada para o sistema imobilizador de partida e vai ter uma lâmpada para o sistema de injeção. A central que controla o motor, a UC, a central de injeção, a localização dela pode variar, né, de veículo para veículo. Em alguns ela fica embaixo do porta-luvas, todo reparador sabe disso, ou fica no compartimento do motor, né? Então, sabemos até agora que nós temos na Fiat o sistema Fiat Code 1 e Code 1 Plus. E que esses sistemas têm em comum utilizarem central Code, tem antena, tem a UC que faz parte do sistema, e eles têm em comum possuírem 3 chaves. Né? O veículo vem com 3 chaves, uma mestra vermelha e 2 azuis. Agora, a Fiat, em 2001 também, lançou o Fiat Code 2, que foi lançado com o Palio Fire 1.3 16 válvulas com o sistema Venice. No Fiat Code 2, olhando o sistema, o que eu consigo visualizar? Não existe mais a chave mestra. Se eu pegar um carro zero que vem com Code 2, você não vai encontrar a chave mestra, eles não vão te entregar aquela chave vermelha. Porque o procedimento de codificação do sistema mudou, né? Então ele vem com 2 chaves principais azuis, ele vem com a central do Code 2. A central do Code 2 ela é um pouco diferente da central do Code 1. No Code 1 nós tínhamos aquela centralzinha na coluna de direção que eu comentei há pouco, né? Que ela só servia para controlar o sistema Code. Agora no sistema Fiat Code 2 nós temos um módulo mais sofisticado, que a gente chama ele de Body Computer BC,
No dia a dia a gente costuma chamar ele de BC, né? Ou central da carroceria. O BC ele controla todas as funções de conveniência do veículo, como vidros, travas. E uma das funções do BC é controlar o sistema imobilizador de partida, o sistema CODE. Então o sistema Fiat CODE 2, ele não possui chave mestra. Agora, comparando o visual dos dois sistemas, os dois sistemas possuem a UCE como um componente do sistema. Ali no CODE 1 está identificado com o número 1 e no CODE 2 com o número 5. No Fiat CODE 1, a central CODE, ela é somente central CODE, ali o item 2 do nosso slide. No Fiat CODE 2, o item 6, aquilo ali é uma central CODE com várias outras funções, é a central da carroceria, né, que é o BC, que é a central CODE 2. Né? Nos dois sistemas, ali identificados pelo número 3 e número 7, nós temos a antena, né? Vale lembrar, pessoal, que a antena não é um componente codificado. Todos os componentes do sistema, central que controla o motor, o CE, central CODE e chaves, são codificados. E o código do sistema, ele é casado. Por exemplo, se a chave, se o meu veículo tiver duas chaves, uma chave codificada pelo código 111 e a outra pelo código 222, esse código vai estar memorizado nas chaves, na central CODE e na unidade de comando do motor, certo? Então, rapidamente eu apresentei que hoje na Fiat nós temos 3 sistemas imobilizadores de partida, o CODE 1, o CODE 1 Plus e o CODE 2. Só para finalizar, onde é que ficam os componentes, né, do CODE 2, né? Bom, no CODE 2 a gente tem ali o BC é a central que é a central da carroceria, ele fica instalado junto à caixa de fusíveis. Se você tirar ali a caixa de fusíveis, que é ali à esquerda do volante ali, né, você vai encontrar o BC. Para os reparadores aí que têm experiência em injeção eletrônica, o BC, na verdade, é onde se liga o equipamento diagnóstico, né, o scanner. Na verdade, no BC que está ali o conector onde você vai ligar o scanner. Ali a antena fica no cilindro de ignição e nós temos ali no painel também as lâmpadas de manutenção, que você tem a lâmpada do CODE e a lâmpada do sistema de injeção. Em alguns veículos, o visual da lâmpada do CODE mudou. Antes era uma chavinha escrito CODE e agora tem esse cadeado aí que é a lâmpada do sistema imobilizador de partida Fiat CODE. Então, rapidamente, nós sabemos que existem esses 3 sistemas. Pô, mas, Walter, eu fiquei com uma dúvida agora. Eu preciso saber diferenciar esses sistemas? Sim, com certeza. Para você efetuar diagnósticos, substituir componentes, né? A primeira coisa que você tem que saber é identificar com que sistema você está lidando. Pô, mas existe essa diferença, é muito gritante? A diferença existe. Você pode ter um Palio Fire 1.0 que utiliza CODE 1 Plus e você pode ter um de mesmo ano que utiliza CODE 2. Então você tem que saber diferenciar para poder executar os procedimentos com segurança e não efetuar nenhuma troca desnecessária ou até chegar a estragar um componente do sistema, né? Então, como é que eu posso diferenciar visualmente? Uma diferença interessante é que no CODE 1 e CODE 1 Plus, o conector de diagnóstico do veículo, o conector de diagnóstico, para quem não sabe, é onde eu ligo o equipamento de diagnóstico, o scanner, certo? O equipamento que faz o rastreamento do sistema. Então, o conector de diagnóstico dos veículos CODE 1 e CODE 1 Plus, ele é esse conector pequenininho de 3 terminais. Bom, aí você vai diferenciar pelo ano de fabricação do veículo, porque na verdade o CODE 1 só foi utilizado até 2000. Então, de 2001 em diante, você já tem CODE 1 Plus. Então, tem conector de diagnóstico de 3 terminais e foi fabricado até 2000, é CODE 1. Se tem conector diagnóstico de 3 terminais e foi fabricado de 2001 em diante, é CODE 1 Plus. Ali no CODE 2, o conector de diagnóstico não é de 3 terminais. Ele fica ali na caixa de fusíveis, está vendo lá? À esquerda do volante ali, ó. E ele tem 16 terminais, bem no centro ali, exatamente aí. O conector de diagnóstico dos veículos com CODE 2, ele possui 16 terminais. É aquele conector padrão OBD2, os reparadores que têm experiência com o sistema já ouviram falar, né? Então, assim, olhando, o veículo chegou na oficina, só pelo conector de diagnóstico eu já consigo
eu consigo saber se ele é code 2, né? Porque sempre tiver o conector de 16 terminais é code 2. Então, só pelo conector diagnóstico e ano de fabricação do veículo, eu consigo saber qual é o sistema Fiat Code que eu estou utilizando naquele veículo. Um outro jeito de identificar também seria pela chave. As chaves dos veículos que possuem Fiat Code 1 ou Code 1 Plus, na lâmina da chave eu tenho só gravado ali, né? Eu tenho ali conformado na lâmina da chave o símbolo do sistema Fiat Code, que seria esse triângulo aí, né? Tá? Esse é o símbolo do sistema Fiat Code. Somente isso. No Fiat Code 2, além do símbolo do sistema Fiat Code, eu tenho o número 2 grafado na lâmina da chave. Então, de certa forma, né, é fácil identificar se o veículo utiliza Code 1, Code 1 Plus ou Code 2. Bom, uma vez identificado o sistema, nós sabemos como o sistema funciona, sabemos identificar o sistema, agora surgem as dúvidas que o reparador tem no dia a dia. Porque, na verdade, a gente sabe que no dia a dia, o reparador se depara com os seguintes problemas. Suponha que você tem um veículo lá na sua oficina, que ele está falhando. Sei lá, ele falha numa retomada, ele engasga, ele tem alguma falha de retomada. E o reparador experiente, falha em retomada, pô, já olhei o sistema de ignição, já substituí velas, substituí cabos, testei a pressão da bomba, testei a vazão, eu já fiz uma geral no sistema, Walter, eu olhei tudo, e nenhum sensor tem defeito, não tem nada. Eu estou em dúvida se o defeito está na UCE, na central que controla o motor. E eu queria substituir ela. Pô, mas como assim, substituir a central? Bom, na verdade todo reparador sabe que o diagnóstico da central que controla o motor, ele é o mais delicado de todos. Porque na verdade a central controla o motor, a gente substitui ela por eliminação, né? Eu tenho que ter muita certeza nos testes que eu efetuo. Por exemplo, efetuei o teste de um sensor, testei, sei lá, o sensor de rotação. Eu tenho condições de ter certeza se o sensor de rotação tem defeito ou não. Que eu posso olhar o sinal no osciloscópio desse sensor, de acordo com o oscilograma eu vou saber se ele está certo ou se não está. No momento da falha eu vou poder saber se o sinal daquele sensor teve alguma anomalia. Então os sensores, os componentes do sistema em geral, eu tenho como diagnosticá-los com certeza. Tá? Então eu tenho como testar os sensores e atuadores do sistema e ter certeza de que a falha está nele ou não. Agora, na unidade de comando, na central controla o motor, já fica mais difícil, né? Não existe nenhum equipamento, não há nada que eu vá lá e faça medições diretas na unidade de comando e falo, ó, é ela que está com defeito. Na verdade, isso não existe. A central que controla o motor, por ser um computador, na verdade é um computador, né? Tem processador, tem memórias, né? É um computador, que nem um PC, um computador pessoal, né? A unidade de comando, a central que controla o motor, eu vou chegar nela por eliminação. Beleza, tranquilo. Bom, antigamente, se eu tivesse esse tipo de dúvida, como é que eu efetuava essa substituição? Bom, antigamente, eu chegava ali, pegava uma central usada ou nova, colocava no veículo, dava uma volta e chegava à conclusão se ela estava com defeito ou não. Mas hoje eu tenho o problema, hoje, por exemplo, nos veículos 2006, todos têm imobilizador de partida. Como eu falei anteriormente, a central que controla o motor, ela é casada com o sistema imobilizador. Na memória dela estão gravados os códigos das chaves. Se eu pegar essa central suponha que eu sei que o Paulão anda a pé, não tem carro. Mas suponha que o Paulão tivesse você tem o que? Bicicleta. Tem uma bicicleta com imobilizador de partida. É moderno. Suponha que a bicicleta do Paulão, né? Ela tá falhando a unidade de comando. Suponha que, antigamente, né? Se eu tivesse um problema no veículo dele, eu pegava uma outra central e colocava ali. Agora complicou porque a bicicleta do Paulão, ela é codificada. A central do sistema de injeção dela, ela é injetada, tá? A central do sistema de injeção, as chaves e o modo imobilizador são casados. Eu não posso pegar a central da minha bicicleta e botar na dele, porque ela não vai entrar em funcionamento. Vai haver um conflito, né? Por exemplo, se ele tivesse um Uno Fire e eu tivesse outro idêntico, e o dele está falhando, ele está com dúvida.
Se ele pegasse a central do meu Unify e colocasse no dele, o veículo dele não iria entrar em funcionamento. Porque a central do meu veículo, quando estivesse instalada no carro dele, quando a central do CODE viesse falar os códigos da chave, quando elas se comunicassem, elas iriam perceber que havia um conflito de códigos. Então, você vê, a substituição da unidade de comando não é direta, né? Eu preciso conhecer o sistema. Então, olhando ali o nosso slide 18, um dos principais problemas que o reparador encontra no dia a dia seria essa dúvida aí. Como substituir a UC? Como substituir a central que controla o motor sem danificá-la, e como ser bem sucedido nessa substituição, né? Porque no meu exemplo ali eu não fui bem sucedido. Eu substituí e não funcionou, né? Bom, então vamos num primeiro exemplo, suponha que eu tenha certeza que o defeito está na central que controla o motor, tá? Voltando ali no slide, pô. Suponha que eu tenha certeza. Então, como codificar a UC de veículos equipados com o sistema Fiat Code? Bom, se eu for efetuar a substituição, eu tenho certeza que o defeito está na central que controla o motor. Como é que eu substituo? Bom, a substituição é o seguinte, se você pegar uma central nova, a central nova é conhecida como central virgem, né? Certo? Então, se eu trocar a central, se eu pegar uma central virgem nova e colocar no veículo, assim que eu ligar a chave, a central do CODE vai se comunicar com a central de injeção e vai ser feita a codificação. Então a central do CODE vai chegar lá para a unidade de comando, oi, unidade de comando, tudo bem e tal, e aí, você ainda é virgem? Ah, eu sou virgem. Pô, que tá legal, tal, vamos codificar? Ah, não pode, tal, e a central do CODE acaba convencendo a unidade de comando e codifica ela. Uma vez codificada, aí está o problema. Uma vez codificada, toda vez que for ligada a chave, a unidade de comando do motor, que era virgem, agora vai querer saber qual é o código da chave, entendeu? Então, se eu pegar uma central da prateleira nova, virgem, e colocar no veículo e ligar a chave desse veículo, bom, eu codifiquei essa central, certo? Eu codifiquei essa central. Seja ela Code 1, Code 1 Plus ou Code 2. Tanto faz, a codificação da central Fiat Code, o procedimento de codificação é o mesmo, tá? É o mesmo. Então basta colocar a central, ligar a chave que codificou. Você vê que isso é um grande problema, né? Suponha que eu tenho um veículo falhando e estou em dúvida se é a central. Eu não posso efetuar essa substituição se eu estou em dúvida. Suponha que eu pegue uma central de um veículo Fiat Estilo, né? E sei lá, que custa, eu acredito que deve custar mais de R$ 1.500. Você está com um carro lá de um cliente teu na oficina falhando. Ah, eu acho. O problema é que aqui você não pode achar, né? Eu não posso achar. Eu acho que é o C. Você vai lá pegar o C. Ah, não, eu vou comprar uma na concessionária, tranquilo, e coloco lá. Eu acho que é ela. Quando você colocar, parabéns. Você tem uma central que só serve para esse veículo agora. Entendeu? Perfeita, inclusive. Perdeu a virgindade. Não é mais virgem, aí só serve para aquele veículo. E aí é o seguinte, né? Quando você colocar ela em outro, primeiro que quem te vendeu não vai aceitar ela de volta, né? Porque é lógico que a concessionária sabe que uma vez utilizada ela codifica, né? Então, se a central é nova e você tem certeza, o teu diagnóstico já está preciso, é só colocar ela no veículo e ligar a chave para efetuar a substituição. Voltando ali no nosso slide 18, suponha que eu efetuei uma codificação dessa unidade de comando. Não, eu coloquei ali, mas não era. Eu vi que a falha continuou. E agora? Bom, agora é o seguinte, o código mestre do sistema daquele veículo está gravado na unidade de comando. E ela só serve naquele veículo. Pô, mas não tem um jeitinho de deixar ela virgem novamente? De fazer um reset? Exatamente. Tem como fazer um reset? Olha, hoje em dia já existe essa possibilidade, pessoal. Mas somente nos veículos com Fiat Code 1 e Code 1 Plus. Se o veículo tiver Fiat Code 2, por isso a importância de saber qual é o sistema que está instalado. No Fiat Code 2 ainda não existe. Se eu estivesse ministrando essa palestra aqui em 1998, eu ia dizer que nenhum sistema é possível resetar.
não era possível, em 2000, nem o Fiat Code 1, nem o Code 1 Plus, o Code 2 nem existia ainda, né? Mas no começo não era possível resetar. A gente até dizia, ó, colocou, se casou, dançou. Você pode pegar essa central de presente para você, que ela não vai mais servir, né? Você guarda ela lá para enfeitar a oficina e tal. Só que hoje já é possível o reset do Code 1 e Code 1 Plus. Code 2 ainda não é possível? Olha, ainda não. Até a última vez que eu fui dar uma olhada nos equipamentos que efetuam reset, ainda não faziam reset de Code 2. Tudo bem, voltando ali no nosso slide 18, tá, mas espera aí. E como é que eu faço, Walter? Tudo bem, eu entendi que se eu conectar a central no veículo e ela for virgem, ela vai codificar. Tudo bem, legal. Eu entendi que no Code 1 e no Code 1 Plus é possível efetuar o reset. Quem são os equipamentos que efetuam esse reset? Olha, pessoal, normalmente as empresas que trabalham com chaves, as indústrias de chaves, elas vendem equipamentos que fazem esse reset. Existe mais de uma no mercado aí, tá, que o pessoal pode estar procurando aí, se informando a respeito disso, né? Mas tá, Walter, eu não quero ter esse trabalho, né, de estar efetuando o reset de central. Ah, pessoal, o reset também ele é útil no seguinte caso, né? Suponha que você quer usar uma central usada, né? E de um ferro velho, né? Ferro velho hoje em dia é uma coisa muito interessante. Manche, né? Você tem um ferro velho, né? O processo de envelhecimento acelerado. Um carro 2006 está no ferro velho. Exatamente. Eu vou pegar uma central do ferro velho, né? Mas se ela está no ferro velho, ela já foi usada. Se ela foi usada, ela não é mais virgem. Eu posso utilizar? Olha, se você resetar ela com o equipamento, sim, você pode... Se for um 1 e um Plus. O Code 1 e o Code 1 Plus, exatamente. Você pode efetuar o reset. Se for Code 2, não, né? Então, central usada Code 2, até o momento não serve para nada, né? Tá? Peso de papel? Exatamente, né? Tá. Só a central não serve para nada, tá? Então, voltando ali no nosso slide 18 ali, como é que eu... Então, para mim não interessa, né? Eu não posso efetuar testes, efetuar a codificação da central, né? Ligar ela no carro e ligar a chave sem ter certeza. Então, existe algum jeito de efetuar teste com o C virgem? Tem como eu pegar ela zerada, ali na prateleira virgem, e colocar no carro e dar partida e ele entrar em funcionamento só para efetuar aquele meu teste? Por exemplo, Walter, semana passada eu peguei um Uno que o cliente reclamava que ele ficava acelerado. De vez em quando ele ficava acelerado. Então, mas toda vez que ele vinha na minha oficina, ele não estava acelerado. E você sabe que uma das regras básicas do diagnóstico em sistemas eletrônicos é o seguinte: se o defeito não estiver presente, não adianta testar nada, porque vai estar tudo ok. Na eletrônica você tem defeitos intermitentes. Então, se o cliente chega com o veículo e ele nunca está com o defeito, complicou. Não, mas esse cliente, eu já tive a oportunidade de pegar o carro com defeito e substituir vários componentes, e o defeito voltou. O defeito acontece a cada 3 dias, mas não é nada. Faz 2 meses que eu estou tentando descobrir o que é defeito desse carro. E agora eu estou em dúvida se é o C. Será que eu posso... Como é que eu vou fazer um teste com uma UC virgem sem codificá-la? Olha, pessoal, o teste com UC virgem, sem efetuar a codificação, ele só é possível nos veículos com o sistema Fiat Code 1, tá? Então, quem são os veículos com Fiat Code 1? São aqueles veículos que possuem conector de diagnóstico de 3 terminais e foram fabricados até 2000. Como é que eu efetuo esse teste com a UC virgem sem codificá-la? Bom, é o seguinte, você vai ter que desligar o sistema Fiat Code, desabilitar ele. Como? Bom, na central Code, pessoal, na central Code que fica abaixo da coluna de direção, certo? Fica parafusada ali na coluna, você tem 2 conectores. Você vai ter que desconectar esses conectores elétricos, aí a central Code fica desligada. Então, quando você colocar a unidade de comando do motor ali no veículo, a central Code não vai ter condições de se comunicar com a unidade de comando para chegar, e aí, tudo bem, vamos codificar, né? Mas ela não vai conseguir codificar a central de injeção porque ela está desligada. Então, no sistema Fiat Code 1, é possível colocar uma unidade de comando virgem e dar a partida no motor e o motor entra em funcionamento, certo? Só que se você começar a pensar, você vai falar, pô, Walter, olha aí um furo do sistema, né? Quer dizer
que se eu desligar o sistema code, vou lá, desligo a central code, boto uma central virgem e dou partida, o carro pega. Então eu matei o sistema code. Beleza, isso é um jeito de roubar o carro. Pois é mesmo. Então, por incrível que pareça, né, os ladrões normalmente eles são muito espertos, né? Você já viu isso em Brasília, esses lugares assim. Então, eles estão tudo lá, né? Então, olha só, o ladrão normalmente é um cara bem informado, muito bem informado. Então o ladrão sabia que se, vou sair para roubar um Palio 16 válvulas, Palio 1.616. Era só ele sair com uma central virgem embaixo do braço, entra no carro, desliga o sistema code, dá a partida, faz uma direta ali no veículo, ele vai pegar, né? Certo? Ele pegaria e ir embora. Aí que a Fiat resolveu, pessoal, criar o Fiat Code 1 Plus. O Plus do sistema é justamente isso. Agora, o Code 1 Plus e o Code 1 são idênticos. O que mudou foi essa estratégia de codificação da UCE, certo? Eu não consigo efetuar a partida no sistema Fiat Code 1 Plus sem codificar o sistema. Se eu pegar uma unidade de comando, por exemplo, eu pego lá um Palio Fire 2002 Code 1 Plus, certo? E vou lá, beleza, vou dar partida nesse veículo. Desligo o sistema code, pego uma unidade de comando virgem, uma UC, coloco ali, vou dar partida, ele vai virar, mas não vai pegar. Porque só é possível efetuar partidas no Fiat Code 1 Plus se o sistema estiver codificado. Com a central virgem ele não pega. E com isso a Fiat conseguiu eliminar esse furo que o sistema tinha, né? Então hoje em dia, no Code 1 Plus e no Code 2, que também só funciona se o sistema estiver codificado, é impossível, é praticamente impossível, se furtar o veículo, né? Tá? Você pode até roubar o veículo. Se o dono estiver dentro, se estiver com revólver, você rouba, né? Agora, se ele estiver parado numa esquina, é impossível até o momento, né? Gostaria de saber por que é que o vidro, por exemplo, o vidro do motorista, ele é temporizado, né? Ele desce, ao tocar no botão ele desce. Do Siena, do Palio, né? Só que ele dá esse problema muito para aquele temporizador, o vidro para de funcionar, certo? Eu queria saber se isso está nesse sistema aí do Code, vocês estão falando aí. Se o vidro do motorista ele é temporizado, Professor, se tem alguma ligação... na verdade disso. não tem nenhuma relação com o sistema mobilizador de partida. Então era essa dúvida mesmo. Na verdade, do nosso só amigo no Code 2, pessoal, como eu disse, a central Code 2, ela é a central da carroceria. Então ela também controla os vidros, né? Ela seria o módulo dos vidros, tá? De controle. Ela é o módulo do alarme, módulo do sistema Code, ela controla as luzes. Mas na verdade não há relação entre os sistemas, pessoal. São totalmente distintos, né? Não tem nada a ver, né? Legal. O sistema de vidros não tem nada a ver com o imobilizador de partida. O sistema imobilizador que interrompe a pulsação dos bicos e a centelha na turbina, se algum desses sistemas funcionam sem acontecer esse caso. O sistema, como o BC controla várias coisas, né? E na verdade o BC ele é como se fosse um módulo múltiplo. Ele tem vários módulos dentro dele, são totalmente independentes. Mas eu entendi onde é que ele quer chegar. Eu acredito que a dúvida dele seria no seguinte: ele tem um veículo com problema de vidros ou de travas, né? E ele quer saber se ele pode pegar uma central, um BC de outro veículo e trocar, efetuar a substituição. Se você trocar o BC, se eu trocar o BC do meu veículo com o veículo do Paulão, os dois veículos não vão entrar em funcionamento, porque há conflito de códigos, né? Mas, para eu testar o sistema de vidros, travas, vai funcionar. Entendeu? O veículo só não vai entrar em funcionamento. Mas o resto vai funcionar tudo. Porque o único sistema que é codificado, né? Que haveria conflito de código seria o sistema imobilizador. Né? Então, para testar, por exemplo, o vidro não aciona. E se eu trocar o BC entre dois carros, eu posso, para fazer esse teste dos vidros, eu posso fazer isso? Pode. Não vai descodificar nada? Não vai. Só o veículo não vai entrar em funcionamento. Eu não sei se foi isso que ele perguntou, se era bem isso que ele queria saber. Aqui ele colocou aqui, sistema bico e bobina. Mas o bico e a bobina não vão funcionar, né? Não, o motor não vai entrar em funcionamento. Exatamente. Então, nesse caso, não funcionaria fazendo a troca das centrais. Se você trocar as centrais, ele não vai pegar, né? Não vai funcionar nem bico, nem bobina, não vai pegar.
funciona nada, né? A centelha dos injetores, a centelha A centelha de ignição, não, né? Só uma curiosidade, né? Às vezes tem alguém que trabalha com, só abrindo um pouco, na linha diesel, né? Na linha diesel não tem centelha. Se eu trocar a central, controla o motor dos veículos diesel, ele pega também? Também não, porque ele corta o controle da injeção do diesel, né? E não tem como você injetar diesel por fora, né? Então complicou, né? Não pega mesmo, né? Vamos continuar então, Walter? Bom, então, nós falamos até agora, né, da substituição da unidade de comando do motor, né? Só que o sistema ele tem outros componentes que são codificados, né? Certo? Você tem ali as chaves, como ele mesmo disse ali, e você tem a central do sistema Fiat Code. Na linha Fiat Code 1 ou Code 1 Plus, o veículo quando é adquirido, ele é recebido com 3 chaves, 2 azuis, que a gente chama de chaves principais, e uma vermelha que é a chave mestra. A gente diz que ela tem o código mestre do sistema, porque o sistema ele vem virgem, todos os componentes, quando ele é montado, todos os componentes, as chaves azuis, a central de injeção e a central do code, eles vêm virgens, sem código nenhum. Então a gente efetua a codificação de todos os componentes através da chave mestra. É o código da mestra que vai ser distribuído para todos os outros componentes do sistema, entendeu? Como é feita essa codificação do sistema? Eu vou precisar da chave mestra mais 2 chaves azuis. Você vai precisar exatamente de 2. E se o cara só tiver uma? Suponha que o cliente perdeu as 2 chaves azuis, ele não tem mais nenhuma. Quer dizer que eu vou ter que comprar 2 azuis? Vai. O procedimento de codificação não funciona só com uma chave. Então você vai ter que estar adquirindo 2 chaves azuis. Mas pode ser uma nova que eu comprei recentemente agora, e pode ser uma que o cliente já possuía, sim. Pode ser uma que já era do veículo, uma usada, e uma nova. Mas você vai ter que ter 2. Eu insiro a chave mestra no cilindro de ignição, ali no meu passo 1, certo? Ligo a ignição, o que vai acontecer? A lâmpada do sistema Code vai acender e apagar. Quando a lâmpada do sistema Code apagar, eu desligo a ignição e tiro a chave mestra. Agora eu vou inserir a minha primeira chave azul, a minha primeira chave virgem. Vou efetuar o mesmo procedimento. Vou ligar a ignição com ela, a lâmpada do Code vai acender e apagar. Quando apagar, eu retiro. Faço a mesma coisa com a segunda azul, ali, o 4º passo, certo? Ligo a ignição com ela e desligo. Fecho o procedimento, ali no 5º passo, com a chave mestra. Insiro a chave mestra na ignição, ligo a ignição e desligo. Então, efetuando esse procedimento, com a mestra e todas as chaves que serão programadas, eu faço a memorização das chaves, certo? Ele perguntou pra gente, qual é a importância da chave mestra? Bom, a chave mestra é a chave codificadora do sistema. Se eu perder a chave mestra? Bom, se você perder a chave mestra, beleza, perdi só a mestra. Mas você ainda tem as 2 azuis? Tem, tranquilo. Beleza. Aí se eu perder todas? Bom, se você perder todas... Bom, e agora? Nós não precisamos codificar novas chaves azuis? Precisamos. Mas a codificação das chaves azuis é feita com a mestra. Preciso da mestra. Não tenho. Existe a possibilidade de eu solicitar para o fabricante, via código do chassi do veículo, essas coisas, uma nova chave mestra? Infelizmente não, pessoal. Então, até há pouco tempo atrás, eu te responderia da seguinte forma. Olha, se você perder a chave mestra, compra do carro. Você vai ter que comprar outro sistema dele. Não é bem isso. Se você perder a chave mestra, você vai ter que substituir a unidade de comando, a central do code e o conjunto de chaves. Vai ter que comprar uma nova mestra, tudo novo, certo? Isso que eu estou dizendo era verdade até um ano atrás. Até um ano atrás, se você perdesse a chave mestra, não tinha como você codificar novas chaves. Então, é uma coisa bem complicada, né? Coisa dizer, pega essa chave, né? Pega essa chave. Eu posso andar com a chave mestra? Posso usar ela para dar partida no veículo? Olha, você pode, só que se você usar a chave mestra para funcionar o veículo, a lâmpada do code vai ficar acendendo, te dizendo, olha, não usa essa chave, se você perder ela, você está enrolado, certo? Então a chave mestra é importante. Mas hoje em dia, pessoal, você vê o jeito que esse pessoal que desenvolve equipamento, eles correm atrás de soluções que ainda não existiam, né? Hoje em dia já existem equipamentos, aquele mesmo equipamento que faz reset da central, ele é capaz de, você conecta ele no sistema, ele é capaz de descobrir o código da chave mestra e efetuar a gravação de uma nova chave mestra,
Você pega uma mestra virgem e consegue refazê-la. Então você pega aquele carro que perdeu todas as chaves, liga o equipamento diagnóstico nele, ele descobre o código da mestra, você conecta uma chave virgem no equipamento e o equipamento refaz uma mestra. Então hoje já é possível refazer chaves mestras, né? Na verdade, pessoal, para o Fiat Code 1 e Code 1 Plus, né, já é possível resetar central, refazer chave mestra. A maioria dos problemas, praticamente todos os problemas que a gente tem, já é possível solucioná-los, né? A gente tem uma certa limitação ainda no Code 2, né? Certo? Então, no Code 2, o que a gente pode falar? Olha, olhando ali no Code 2, né? A gente pode visualizar ali que no Code 2 nós temos duas chaves azuis, né? E não possui chave mestra. Mas, Walter, peraí, e como é que é feita a codificação das chaves, né? Como é feita a codificação das chaves? Bom, a codificação suponha que o proprietário do veículo tenha perdido todas as chaves, né? A codificação das chaves, ela é feita via equipamento de diagnóstico. Eu vou ter que ter um equipamento habilitado para diagnosticar o sistema Code 2, né? Eu tenho um Fiat Stilo, então tem que ter um equipamento com o software de comunicação Fiat Stilo, habilitado para comunicar com o Code 2. Eu vou estar efetuando a codificação dessas chaves, não via chave mestra, ali no cilindro de ignição, como eu expliquei. Você vai inserir a chave nova ali no cilindro de ignição e vai efetuar um procedimento de codificação via equipamento. Lá no menu do equipamento vai ter lá, codificação de chaves, codificar chave. Só que quando você for efetuar a codificação da chave via equipamento diagnóstico no Code 2, o equipamento ele vai pedir uma senha, pessoal. E esta senha ela está escrita no cartão, que quando você adquire o veículo, não sei se dá pra gente mostrar ali, Paulo. Quer ver, você adquire o veículo, ele vem com nesse pacotinho aqui, ó, que o Paulo vai mostrar ali, ele vem com um pacotinho que vem as duas chaves do veículo, as duas chaves de uso, né? E vem esse cartão que é o Code Card. No cartão Code Card está escrito ali o código eletrônico do sistema. Essa é a senha para a codificação. Então, no Code 2, a codificação das chaves é feita via equipamento diagnóstico. Mas para eu efetuar essa codificação, eu vou ter que conhecer essa senha. Aí se eu não tiver essa senha, aquele Electronic Code ali, tá vendo, pessoal? O código eletrônico é a senha do sistema Fiat Code. Se eu não tiver a senha do eletrônica, eu posso consegui-la via concessionária, né, pelo chassi do veículo, né? Mas então a codificação das chaves do Code 2 é feita via equipamento diagnóstico. Funcionar o veículo só com a chave mestra ocasiona problemas de funcionamento, porque o pessoal acha que é uma questão estética ainda, né? Ah, a vermelhinha é mais bonita, vou usar. O nosso cliente às vezes não sabe. O veículo vai funcionar normalmente, só que talvez o proprietário ele vai achar estranho a luz. Ele vai comentar com você que de vez em quando a lâmpada acende e tal. Na verdade sempre acende, né? Ela vai acender na maioria das vezes, né? Então não é para usar ela só por esse problema de perder, ele vai funcionar normalmente, né? Dá para evitar esse transtorno, né? Para evitar, pode usar, você pode estar usando, né? E hoje em dia já é possível refazer a chave mestra, né? Exatamente. Existem equipamentos que te dão essa possibilidade, né? Tá? Tá bom, velho, mas se a gente pode evitar, né? É melhor não utilizar. Né? Você vê um cliente teu usando a chave mestra, aconselho ele de fazer uma cópia, né? E não usar a mestra. Com certeza. A gente tem 3 dúvidas aqui para tirar com vocês. A primeira, ao girar a chave, quanto tempo leva para fazer essa codificação? A segunda, se existe alguma manutenção da UCE ou tem que ser trocada. Se existe algum problema nessa UCE, tem que ser trocada de imediato por uma nova, ou já existe a manutenção dessa UCE. E a terceira, quando o veículo chega rebocado a uma oficina com a luz do código acesa, qual o primeiro procedimento que o reparador tem que tomar? Primeiro ele tem que verificar quando a luz do código chega acesa. Bom, com relação ao tempo de codificação, eu acredito que ele estava se referindo ao seguinte: quando eu estou ali com a chave mestra, liguei a ignição, eu vou retirar a mestra para colocar a primeira azul. Acho que ele quer saber quanto tempo eu tenho para colocar a próxima chave. Ou quanto tempo demora para apagar a luz, talvez? Na verdade é o seguinte, o tempo que você tem para efetuar a codificação é o seguinte: quando você colocar a mestra, a lâmpada do code vai acender e apagar.
assim que a lâmpada apagar, você tem 10 segundos para efetuar, para ligar a ignição com a próxima chave. Então o tempo seria 10 segundos entre uma chave e outra, contado a partir do momento que a lâmpada do code apagou. Certo? A manutenção do OC existe? A manutenção da OC é o seguinte, pessoal. O C tem conserto? Olha, tem conserto em algumas partes, né? Porque uma unidade de comando é um computador, né? Então ela tem um monte de componentes de eletrônica analógica e um monte de componentes de eletrônica digital. Então tem componentes que são comuns de qualquer equipamento eletrônico, né? Você tem ali capacitores, transistores, resistores, né? Então, um bom técnico em eletrônica, ele consegue reparar muita coisa na unidade de comando. Só que se tiver um técnico em eletrônica que te disser que conserta qualquer coisa na UC, ele está colocando uma pequena mentira para você. Porque é o seguinte, existem alguns componentes dentro da UC que a gente chama de componentes dedicados. Eles não existem para ser comercializados e ninguém sabe o que está escrito ali dentro deles, né? Que tipo de codificação que foi feita. Então muita coisa dá para consertar, né? Um bom técnico em eletrônica consegue fazer isso, tá? Mas tem alguns danos que são irreparáveis, com certeza. Mas um bom técnico arruma mais de 50% dos problemas, que são problemas de eletrônica analógica, transistores, resistores, essas coisas assim. E a terceira pergunta... Com relação ao veículo rebocado, essa é uma dúvida muito interessante, né? Que eu vou recorrer à transparência ali, ao slide, né? Transparência. Estou velho, hein, Paulo? Tá um pouquinho. Então, olha só, ali no nosso slide 30, nós temos uma situação que, na verdade, pessoal, se você ficar ligado nas lâmpadas de manutenção do sistema, você consegue, as lâmpadas praticamente te informam o que está acontecendo. Então, se eu ligar a chave, a lâmpada da injeção acender e apagar, significa que não foi detectado nenhum problema no sistema de injeção, claro. Se a lâmpada do code também acender e apagar, significa que não há problema no code. Então, veja bem, você está com um veículo que chegou, as duas lâmpadas acendem e apagam, ele vira, mas não pega. É code o defeito? Não é. Ele tem um outro problema, certo? Você vai ter que olhar a alimentação de bomba, né? Sistema de ignição, essas coisas assim. Só que sistema code não é. Porque é muito importante você saber diferenciar se é code ou não. Vamos ver nosso slide 2 ali. Olha só, no slide 2, suponha a seguinte situação. Eu liguei a chave e a minha lâmpada da injeção ficou acesa, mas a do code apagou. Bom, então o painel está me informando que há problema no sistema de injeção, tem algum sensor ali, algum atuador com defeito. Mas no sistema code não há problema, a lâmpada do code apagou. Então, eu já vou saber que esse carro está guinchado, mas sei lá, talvez pifou algum sensor, alguma coisa, o sistema detectou, certo? No nosso slide 32, eu tenho uma situação interessante, pessoal. Só é falha no sistema Fiat Code se acontecer isso aí, pessoal. Exatamente. A falha no code, se for falha no sistema Fiat Code, você vai ligar a chave e a lâmpada do code vai ficar acesa, por quê? Porque há falha no code. Por exemplo, suponha que a central code não conseguiu ler o transponder da chave, certo? A lâmpada da injeção vai ficar acesa também, sabe por quê? Porque há falha no code. E o code é um sistema interligado ao sistema de injeção. Que limita a injeção. Então, falha no code é as duas lâmpadas acesas. Ué, Walter, mas espera aí, falha no code não é só a lâmpada do code acesa? Não, não é não. Quer ver? Vamos olhar ali o nosso slide 33. Suponha essa seguinte situação. Ó. O carro chegou guinchado, a lâmpada da injeção nem acende e a do code fica acesa direto. Pessoal, isso aí é falha na unidade de comando do motor ou falha na alimentação da unidade de comando. Ou seja, a unidade de comando do motor queimou ou ela está sem alimentação. Mas como assim, Walter? Bom, a lâmpada do code não apagou, sabe por quê? Porque o sistema code não conseguiu transferir o código da chave para a unidade de comando do sistema de injeção. Ela está morta, entendeu? Então o sistema code está dizendo, olha, eu não consegui transmitir o código da chave. E a lâmpada da injeção nem acendeu porque o sistema de injeção está morto, entendeu? Então olha só, pelo comportamento das lâmpadas de injeção e do sistema Fiat Code, você consegue diagnosticar, pelo menos direcionar aonde está o defeito. Isso é muito interessante, sabe? Muito importante. Isso que eu acabei de falar, pessoal,
vale somente para o Fiat Code 1 e Fiat Code 1 Plus. O comportamento das lâmpadas para o Fiat Code 2, ele é diferente, tá? A minha dúvida é a seguinte: no caso dos veículos GM, por exemplo, Astra, como ocorre pane no sistema de imobilizador, e o carro foi equipado com GNV, ele entra em funcionamento somente no GNV. No caso da linha Fiat, tá, com Code 1, Code 1 Plus ou Code 2, ele interrompe quando o imobilizador entra em pane, desculpa. Ele interrompe somente a parte de combustível ou interrompe combustível e ignição? Obrigado. Legal, hein? Bom, uma pergunta bem legal, interessante, eu gostei. É porque assim, pessoal, nós não falamos do sistema GM, né, pessoal? Na GM só há o corte do combustível. Por isso que o carro pega com GNV, né? Ele continua, a central de controle de injeção, ou a UCE, ela continua controlando a bobina. Então, por isso que se tiver problema no imobilizador e o carro tiver com GNV, ele pega. Isso é uma particularidade dos veículos GM, porque na GM o imobilizador só corta o combustível. Na Fiat não, pessoal, para os reparadores mais experientes aí, na Fiat, na verdade, a UCE, ela corta o controle do relé principal. Então ela corta tudo. Corta bomba, bico, bobina, tudo que tiver, entendeu? Então, na verdade, na Fiat, com o GNV ele não ia pegar. Só indo um pouquinho além, né, nessa ideia, né? Na linha Fiat a gente tem o controle do corte do relé principal. O corte de controle do relé principal. Na linha GM a gente só corta o combustível. Na Ford, por exemplo, pessoal, corta bomba, bico, bobina e motor de partida. Um veículo Ford com falha no imobilizador, ele nem vira, nem dá sinal de partida. Um veículo Mercedes, por exemplo, classe A, também é a mesma coisa. Então o interessante dos imobilizadores é isso, né? Eles têm muitas particularidades, né? É aí que torna o sistema difícil, né? Então a gente tem que ter sempre algum canal para a gente ter essa informação, manuais técnicos, essas coisas assim, para você estar sabendo desses detalhes do sistema, né? Mas a pergunta dele é bem interessante. É o seguinte, o transponder da chave, ele pode perder a capacidade de comunicação com a central CODE? Se ele pode perder a capacidade. Pode sim. É uma pergunta interessante. Ele pode perder, porque na verdade o transponder, a gente, como ele é muito pequenininho, né? A gente não imagina o que tem ali dentro, pessoal. Na verdade, aquilo ali é um microcircuito eletrônico cheio de componentes, cheio de transistores, cheio de resistores. Tá? Tem uma eletrônica minúscula ali, então ele tem um monte de componentes. Então algum componente interno daquele pode danificar e ele pode realmente perder a sua função, com certeza. Porque ali é uma placa eletrônica como uma placa de computador, né? Só que é muito pequenininha, né? Na verdade, o transponder não é composto de um elemento só. É um microcircuito eletrônico cheio de elementos, né? Então ele pode danificar assim, a gente já observou isso várias vezes, né? E como é que testa isso? Infelizmente, só botando outra chave, né? Não tem como eu medir o transponder, né? Não há nada que faça essa medição, né? Eu estou em dúvida se é a chave eu troco por outra, né? Tem que ter outra chave no veículo. A respeito se for feito, como diz a famosa chupeta no carro, se ligar os polos errados, se ocorre algum problema na central, o que pode queimar? No carro da linha Volkswagen, se você deixar a chave em cima de forno micro-ondas ou geladeira, ela descodifica. Isso já está comprovado. Eu quero saber se na linha Fiat também. A respeito de bateria, na hora de trocar a bateria, tanto do Code 1, 2, 1 Plus ou 2, se desligar a bateria ocorre algum problema. E se deixar ela por várias horas desligada, se realmente existe de resetar a central ou não. Obrigado. Completo, hein? Vamos correr aí que a resposta tá legal. Boas perguntas, né? Bom, primeiro, pode efetuar a partir de emergência, né? A famosa chupeta, né? Positivo no positivo. Eu tenho uma bateria aqui que vai ceder energia, né? Positivo dessa minha bateria no positivo da do veículo, negativo da minha bateria na massa do veículo. Por que negativo da minha bateria na massa do veículo? Só para evitar de quando eu fechar o circuito, que essa centelha aconteça em cima da bateria, né? Porque às vezes a gente tem gases ali que são explosivos, né? Pode ter algum dano, né? Então positivo no positivo, negativo no negativo. Ou seja, eu posso fazer ligações em paralelo, não posso fazer ligações
em série, né? Famoso 24, né? Tanto se pode fazer em paralelo que no manual do proprietário, se você olhar, tem esse procedimento, né? Então, chupeta pode fazer. E se for ao contrário? Não, você acha, ao contrário, O polo invertido. ao contrário, você pode danificar alguma coisa assim, mas as centrais elas são protegidas, né, pessoal? Você sabe que outro dia eu tentei estragar a unidade de comando e não consegui. Elas têm circuitos de proteção, né? Mas é claro, ligando ao contrário, você pode acabar danificando alguma coisa assim. Tá? Legal, em relação à chave da Volkswagen. A chave descodificar. Realmente, as chaves elas descodificam, né? Isso acontece. O sistema Volkswagen ele é bem suscetível a isso, né? Na Fiat também, né? Mas não é tão comum que nem o Volkswagen, tá, pessoal? Mas também é sucedido. Existe essa possibilidade sim, e nós já vivenciamos isso. Até aquele caso que o outro amigo falou lá de estragar o transponder, né? Ele deve ter pego algum caso de que ele descodificou. Porque estragar o circuito eletrônico é bem mais difícil, porque ele não tem contato com nada, né? Então ele descodifica sim, isso existe. Mas o mais comum de descodificar é na linha Volkswagen, como ele já tem experiência. Troca de bateria. Desligar a bateria. Olha, o sistema não descodifica, pessoal. Isso aí, não, você não pode desligar, você não descodifica o sistema. Não descodifica nada, porque os códigos, todos os códigos, eles estão gravados em memórias que não são voláteis. Tem memórias que elas precisam de alimentação constante. São as memórias que a gente chama de memória RAM, né? Memória volátil. Os códigos, toda a programação do sistema é gravada em memória Z2PROM, né? Memórias do tipo PROM, que não são voláteis, né? Elas não apagam somente desligando a bateria. Então pode desligar, pode deixar desligada quantas horas você quiser. Até mesmo que a última parte da pergunta, ele perguntou quantas horas não pode tem problema, porque a memória onde é gravada, ela não precisa de alimentação, né? A descodificação dela é feita via equipamentos, né, que resetam memórias, não é só via alimentação, né? Então não são memórias voláteis, não tem esse problema, né? Da minha parte, só tenho a agradecer ao nosso querido amigo Walter, agradecer de coração a presença de cada um de vocês, preparadores que esteve conosco aqui até este momento. Suas considerações finais, Walter, por favor. Queria mandar um abraço a todos os amigos aí que vieram prestigiar esse evento, né, na quinta-feira, né? Saiu do trabalho e ainda vai assistir uma aula, né? E dizer que foi uma grande satisfação para mim estar aqui e espero estar em outras aulas aqui futuramente. Um abraço para vocês. Na verdade, mais do que uma aula, isso é um grande bate-papo e a gente aproveita essa interatividade para passar essas informações para vocês. A todos eu desejo uma boa noite, bom descanso e um bom dia de trabalho amanhã. Até a próxima, pessoal. Tchau!